do Instagram. Filha, comece com o slide. Calma. Faltou. Bem, pessoal, o Instagram deu um problema e provavelmente a live caiu para todo mundo, mas não tem problema. Eu vou estar fazendo a transmissão e ao mesmo tempo a gente pode assistir depois e pode disponibilizar para vocês, tá? Bem, o primeiro slide já está aí na tela, como vocês podem ver, ele faz uma pergunta que é uma pergunta básica. Sexo é bom? E nós precisamos responder essa pergunta na ótica da palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, sexo é uma bênção. E essa bênção, ela precisa ser transmitida para o marido e para a mulher. E essa bênção, ela é vivida quando homem e mulher se preocupam em viver uma vida que dê prazer ao outro. Ontem nós já falamos que o papel de marido e mulher é um cuidar do outro, não buscar seus próprios interesses. Isso na relação afetiva. Quando nós vamos para a questão sexual, não é diferente. Na questão sexual, o marido ele deve buscar o prazer da mulher e a mulher deve buscar o prazer do marido. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje à noite. Dando sequência na nossa apresentação, o sexo ele é a união de dois corpos. Já o amor é a união ou o encontro de duas almas. A diferença entre sexo puramente e amor na relação sexual é que uma pessoa ela só será verdadeiramente plena quando ela experimentar o amor na relação sexual. Sexo sem amor é vazio. Sexo sem amor não tem sentido. Por isso que muitas pessoas elas se perdem na busca sexual no mundo e nunca se sentem satisfeitas. Porque a verdadeira satisfação ela vem do amor na relação sexual entre homem e mulher. Existem inúmeros estudos que mostram que as pessoas que desenvolvem os maiores índices de felicidade são as pessoas que têm um relacionamento longo, duradouro e onde experimentaram o amor entre um e outro. Esses longos relacionamentos são os relacionamentos que mostram pessoas com melhor índice de felicidade. E isso se desenvolve no casamento. Louvado seja o Senhor. Então, a relação sexual, do ponto de vista de Deus, é um ato que une a alma do homem à alma da mulher, para que ambos se satisfaçam plenamente. É o item mais íntimo da relação homem e mulher. Por isso que é o item sensível e que precisa ser trabalhado com todo o amor, com todo o carinho e com toda a dedicação. Seguindo na nossa apresentação, eu queria ler para vocês Gênesis 1:28. Sânia? Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, Deus deu a relação sexual ao casal como bênção antes da queda. Alguns conceitos errados dizem que o sexo foi algo que veio depois da queda do homem. Isso não é verdade. Deus já os abençoou e lhes deu isso como bênção para que eles não só fossem fecundos, mas se multiplicassem antes do homem cair. Então o sexo no casamento é uma bênção. Da mesma forma como o sexo fora do casamento é uma maldição. Por isso que essa prática que a Bíblia traz para nós precisa ser conservada de forma santa. É assim que o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, diz que o leito do casal ele é santo. Essa palavra leito que ele utiliza em Hebreus é coito, ou seja, é a relação sexual entre homem e mulher. Seguindo com a nossa apresentação, Deus também sabe o quanto o desenvolvimento da relação sexual é importante em um novo casal. Por isso que na antiguidade, quando Deus instituiu o casamento, ele já disse que o homem ao casar, ele deveria passar um bom tempo com a sua mulher para que eles pudessem se amar, se conhecer, não é? E eu queria ler para vocês, Sânia vai ler para a gente, Deuteronômio 24:5. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Então, Deus determinou que ao casar, o homem não iria à guerra. Durante um ano, olha só que lua de mel maravilhosa. Durante um ano, ele deveria ficar
em casa para alegrar a sua mulher. Olha só que bênção. Então Deus, mais do que ninguém, e foi Ele quem estabeleceu o casamento, e foi Ele quem abençoou a relação sexual, colocou isso como bênção para todos nós. E nós precisamos ver o quanto que isso é importante na nossa relação. Então o sexo pode ser uma atividade rápida, mas desenvolver amor requer tempo. Por isso é super importante que haja uma preocupação do marido e da mulher para que ambos se desenvolvam nessa relação. Eu gosto sempre de aplicar a relação sexual como uma colheita na nossa relação. Durante o dia, durante a semana, nós fazemos muitas coisas, nós conversamos, nós trocamos palavras de carinho, e a relação sexual é o momento em que o casal colhe tudo aquilo de bom que eles fizeram ao longo dos dias ou da semana. Por isso que é importante que a gente possa ser pessoas que cuidam bem dessa esfera. Eu gosto sempre de dizer que sexo não é tudo no casamento, mas uma vida matrimonial sem um relacionamento sexual adequado pode trazer muitas tristezas. Por isso que nós precisamos guardar bem essa esfera. E o inimigo sabe muito bem disso. Dando sequência, nós vamos falar agora um pouco sobre diferenças, né? E por que é tão importante entender as diferenças entre homem e mulher? Porque quando se fala não somente de formas de pensar, sentimentais, visão, né? São muito diferentes, né? A gente já falou muito sobre isso, né? Mulher tem visão periférica, homem tem visão focal, mulher mais emocional, homem mais racional. Mas na questão do sexo, homem e mulher são muito diferentes. Só para vocês terem uma ideia, e o que eu vou falar agora vai bater muito na cabeça de vocês, o homem, ele é capaz de pensar em sexo automaticamente quando a mulher vai trocar de roupa na frente dele. É instantâneo na cabeça do homem vir o pensamento sobre sexo. Mas a mulher é capaz de ver o marido passar na frente nu, trocar de roupa e fazer outras coisas e nem passar sexo na cabeça dela. E quando a gente vê essas duas coisas antagônicas, a gente já começa a entender que as formas de estímulo sexual do homem e da mulher são bem diferentes. E uma vez que as formas de estímulo são bem diferentes, nós precisamos aprender a trabalhar esses estímulos para que a gente desenvolva um relacionamento sexual saudável. E para que a gente não fique exigindo um do outro aquilo que não é a realidade do outro. Seguindo a nossa apresentação, eu queria trazer uma outra coisa importante, ainda no slide anterior. O homem, ele normalmente busca sexo para aliviar as suas tensões e estresse, e ele também busca achando que o sexo ajuda a resolver os problemas. A mulher é totalmente o contrário. A mulher, ela só quer sexo quando ela está bem, quando ela não tem problemas. E é por isso que muitas vezes o casal briga, porque o homem está estressado, a mulher também. O homem quer sexo para aliviar e a mulher, opa, não, vamos resolver o problema primeiro. E enquanto a gente não entende isso, fica difícil haver uma comunhão sexual. Por quê? Porque nós pensamos, nós vemos e nós sentimos de forma diferente. Então, querido irmão, você que está nos vendo essa noite, quando você perceber que estamos com problemas e vem o desejo de querer namorar, resolva os problemas primeiro. Converse primeiro, ajude sua mulher a estar bem. Isso vai abrir caminhos para que o casal possa ter uma boa noite de amor. No slide seguinte agora nós vamos falar um pouquinho sobre a forma como o homem vê e a forma como muitas vezes o homem sente na relação, né? Para o homem, o sexo é uma necessidade física e biológica, né? O homem naturalmente ele tem essa necessidade por causa da sua vesícula seminal, que por produzir hormônios faz com que o homem tenha a necessidade física do sexo. Não estou dizendo que a mulher não tem necessidade física, mas a mulher tem um despertar dessa necessidade muito mais psicológico do que físico. O homem não. O homem tem essa necessidade de forma física. Por isso, a grande reclamação dos homens normalmente é o seguinte, é que falta motivação sexual na mulher. Lógico, o homem vê o sexo como um prato de comida. Ele quer ir ali, se alimentar e se sentir bem depois de comer. A mulher é totalmente diferente. Como a mulher não enxerga dessa forma, ela muitas vezes bate com relação ao homem porque ela não entende porque é que o homem sempre está querendo e ela muitas vezes não está bem naquele dia. Mas eu quero trazer uma reflexão em relação à mulher. Para a mulher, o sexo não é apenas o ato.
Para a mulher, o sexo é uma conquista. Para a mulher, o sexo inicia-se com uma conversa, com um diálogo, com um carinho, com uma troca de palavras. E às vezes começa de manhã, não é nem à noite. De manhã, no café da manhã, o marido já dá um cheirinho no pescoço, diz assim que hoje à noite quando chegar eu quero fazer uma coisa diferente. Já durante o dia manda uma mensagem. Ou seja, para a mulher o sexo é algo que vai sendo construído no seu coração, no seu sentimento, para que ela desperte o desejo. E o problema muitas vezes na relação marido e mulher é porque, por não entender isso, o homem gostaria que a mulher fosse como ele é, que ela simplesmente estivesse pronta e as coisas acontecessem. Então, marido, segue agora um bom conselho para você. Aprenda que o sexo com a sua esposa é uma questão de semear. Semeie durante todo o dia, para que as coisas possam ser uma bela colheita durante a noite. Fale a linguagem do amor da sua esposa. Entenda o momento dela. E também esteja aberto, para que quando ela não esteja afim naquele dia, você possa respeitá-la, o que é essencial. Mas agora eu quero também falar uma coisa muito importante para a mulher. Encher o tanque do amor durante o dia, para a noite ver o resultado, né? Perfeito. Mas é muito importante também a mulher entender algo. O sexo para o seu marido é uma necessidade. Por isso, a mulher não pode privar o homem do direito da relação sexual. A mulher precisa entender que isso é um direito que o seu marido tem e que ela precisa também cuidar dele. Em determinados momentos, mesmo que ela não esteja com tanta vontade, por amor ao seu marido, ela deve buscar cuidar dele, para que ele esteja satisfeito e ele possa também se sentir cuidado e amado pela sua esposa. Nós já vimos muitos casos em que esposas, por rejeitarem o marido durante longos tempos, levaram seus maridos a ter problemas e até quedas em relação a essa questão. Lembre, esposa, você é uma proteção para o seu marido no que diz respeito ao pecado. Uma das funções do casamento que Deus deu ao casal é protegê-los do pecado. Por isso, a relação sexual dentro do casamento é uma bênção. Seguindo com a nossa apresentação, isso aqui é só para a gente entender que no que diz respeito ao sexo, onde está o cérebro de cada um, tá? Vamos seguir. Agora nós chegamos num ponto muito importante. O homem, como já falamos, ele é muito mais objetivo na questão do sexo, ele é muito mais racional e ele precisa de pouco estímulo. Estudos que foram feitos tentando entender o número de estímulos feitos em um homem e uma mulher, quando eles são excitados para o sexo, mostraram que o homem tem poucos pontos no cérebro que são despertados no momento em que ele é estimulado. Enquanto isso, uma mulher, para que ela se sinta excitada e deseje a relação sexual, ela tem centenas de pontos no cérebro que são estimulados. Então isso mostra que para a mulher desejar o sexo é muito mais complexo do que para o homem. Por isso que nós, homens, precisamos aprender a amar as nossas esposas. Deus é muito sábio. Quando ele falou que o marido tem que amar a mulher, esse amar é se dar por ela de tal maneira para que ela se sinta cuidada, amada e motivada. Olha só como a Bíblia é perfeita. Então, como a mulher precisa de muitos estímulos para que ela se sinta motivada, é super importante que o marido possa cuidar disso com todo carinho, tá? E eu queria também falar uma coisa de foro mais íntimo e pessoal, para que a gente entenda que na relação sexual não é o ato em si que dá prazer para a mulher. O que dá mais prazer para a mulher são as preliminares, é o carinho, é o momento de fazer com que ela se sinta à vontade, com que ela relaxe. Então, quando o homem ele parte diretamente para o ato em si, ele muitas vezes perdeu a oportunidade de dar à sua mulher o direito de gostar daquele momento. E por que isso é tão importante? Vou mostrar um gráfico para vocês que vai ajudar a entender essa questão. Mas antes de mostrar o gráfico, eu quero mostrar numa ilustração muito interessante como é que nós funcionamos. O homem é um forno micro-ondas. Ele esquenta rápido, mas também esfria muito rápido. A mulher, ao contrário do homem, ela é um forno a lenha. Demora para esquentar, mas depois que pega fogo, demora para apagar. Por isso que é muito importante que o homem invista muito tempo nas preliminares, para que depois que a mulher esteja satisfeita, ele possa ter o seu prazer em conjunto com ela. Eu espero que todos tenham entendido. Agora sim, vamos ao gráfico.
Esse gráfico ele mostra a velocidade de excitação quando comparamos o homem e a mulher. O homem tem um índice de excitação instantâneo praticamente, em menos de 5 minutos. A mulher, ela demora no mínimo 15 minutos para estar excitada. E só esse tempo já faz toda a diferença na relação. E você pode ver que da mesma forma como o homem atinge o pico do orgasmo, ele desce de forma muito rápida. Enquanto a mulher, quando ela atinge o pico do orgasmo, isso se mantém durante um longo tempo, mostrando que o homem precisa saber cuidar disso daqui. E aí, meu irmão, minha irmã, para aprender como cuidar bem disso aqui, nós vamos entrar na palavra de Deus, tá bom? Seguindo, eu vou ler esse texto para vocês, porque isso aqui, na verdade, são as palavras do noivo, tá, Sânia? Então, quando chegar nas palavras da noiva, você vai ler. Tá bom. Mas esse texto de Cantares, ele mostra um amado que conhecia profundamente a sua amada, que não somente sabia como elogiá-la, mas sabia como ela era, sabia detalhar o seu corpo e sabia valorizar cada item dela. Presta atenção. Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. O teu cabelo é como um rebanho das cabras. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas, que sobem do lavador, e dos quais todos produzem gêmeos, nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como o fio da escarlata, e o teu falar é agradável. A tua fronte é qual a torre, um pedaço de romã, entre os teus cabelos. O teu pescoço como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Os teus 2 seios são como filhos de gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, és meu amor, em ti não há mancha. Um amado desse, e nós estamos lendo a palavra de Deus, ele conhecia sua amada no detalhe. Ele sabia como estimulá-la e ele sabia como fazê-la desejá-lo. Quando nós, como maridos, cuidamos da nossa esposa e conhecemos a nossa esposa dessa forma, nossa esposa, ela quando está preparada, ela fala conosco assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Sopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. Há entre meu amado no jardim, e como os seus frutos excelentes. Olha só, quando o marido sabe preparar bem, semear bem, e ele conhece a sua amada, ele não invade o jardim dela. Ele espera ser convidado para poder desfrutar junto com ela desse jardim maravilhoso que é a relação sexual. Isso é uma bênção preparada por Deus para o marido e para a mulher. Então, que lição nós podemos aprender com isso? Maridos, aprendam a conhecer suas esposas e a estimulá-las. Mulheres, aprendam a ajudar os seus maridos, para que eles também cuidem melhor de vocês. Nessa relação, é muito importante que ambos possam conversar sobre isso. A verdade é que muitos casais têm dificuldades de dialogar sobre esse assunto, de falar sobre o que gostam, de falar como ser melhores nessa questão. Por isso, é super importante que o casal desenvolva um diálogo adequado, para que eles possam aprender a desenvolver-se um ajudando o outro. Lembrem, essa esfera é de prazer mútuo e de muita intimidade. Por isso que o casal precisa ser parceiro nisso. O amor, ele oferece, ele nunca exige. E, infelizmente, eu já vi muitos casais, na maioria das vezes, os homens, exigindo o sexo de sua esposa e cobrando, utilizando esse texto de 1 Coríntios capítulo 7, quando fala que o corpo da mulher não pertence a ela, mas a ele, o corpo do homem não pertence a ele, mas a ela, não vos priveis um do outro. Mas, na verdade, o que é que Paulo estava querendo falar aqui? Ele estava querendo dizer que nós devemos fazer de tudo para agradar o nosso cônjuge.
que nós devemos fazer de tudo para dar prazer para ele. Que o problema muitas vezes é que as pessoas vivem para exigir o ideal, quando na verdade elas deveriam construir o ideal. Não viva de exigir, viva de construir. Pense em como você pode ajudar a sua esposa e como você pode ajudar o seu marido a desenvolver um relacionamento sexual adequado, onde ambos cuidem um do outro e onde ambos busquem o prazer um do outro. Seguindo, é o versículo que nós acabamos de falar, tá? 1 Coríntios capítulo 7, versículos do 3 ao 5, tá? Seguindo, eu quero colocar dois pequenos testemunhos, primeiro da mulher, depois eu vou colocar o do homem, que nós ouvimos em interações com casais que vieram ter comunhão conosco sobre esses problemas. Isso aqui foi o testemunho de uma irmã. Ela disse o seguinte: eu sinto como se meu marido não me amasse. Ele me trata como lixo, mas depois quer que eu faça sexo com ele. Não consigo entender isso. Não posso fazer sexo com um homem que não me ama. Olha só, mais uma vez nós entendemos que a mulher, para desejar sexo, ela precisa se sentir amada. Mais uma vez nós voltamos ao tanque do amor, nós voltamos à linguagem do amor. Veja que isso é uma construção. E muitas vezes essa é a reclamação de muitas mulheres. Tem mulheres que às vezes reclamam que elas só se sentem objeto do sexo do marido, quando na verdade elas deveriam se sentir um instrumento do amor do seu marido. Lembrem que como casais nós não fazemos sexo, nós fazemos amor. E o amor, ele contempla muito mais do que a relação sexual em si. A relação sexual faz parte desse amor na relação marido e mulher, tá? E aqui nós temos um testemunho de um homem. Olha só o que ele falou. Nós fizemos sexo, mas eu me senti como se estivesse deitado com um cadáver. Como uma pessoa que só estava ali para satisfazer minha vontade. Mas a sua mente não estava ali, o seu coração não estava ali. Muitas vezes isso acontece também. Por isso que é importante marido e mulher aprenderem a se doar na relação. Aprenderem a se preparar para a relação. Por isso, eu quero também trazer algumas dicas que podem ser muito úteis. Como nós temos vida corrida, trabalhamos, temos muitas atividades, nós podemos aprender a nos programar para isso. Como eu já falei, para o homem o sexo é a qualquer hora, ele está sempre preparado. Para a mulher nem sempre. Então por que não se prepararem? Por que não se agendarem na próxima semana? Vamos aproveitar tal dia, vamos sair, vamos dar uma voltinha, fazer um lanche juntos. E ali a gente conversar e ter uma noite só nós dois. Isso ajuda a se preparar para o momento da relação sexual. Cuidem disso. Coloquem isso como algo importante na agenda de vocês. E agora nós vamos refletir um pouco sobre a importância de desenvolver isso na nossa relação. A satisfação sexual, ela não tem nada a ver com técnica, tá? E aí eu queria dar um conselho para todos os casais que estão nos assistindo. Cuidado com novelas, filmes, programas, séries que vocês assistem. Muito daquilo que aparece ali só é real nos filmes. Na vida real, as coisas não são daquele jeito. Por isso que eu preciso aprender a muito mais me preocupar em cuidar e satisfazer meu cônjuge do que em técnica, do que em querer ter bom desempenho. Isso não significa nada. Mas o que significa realmente é um ambiente de amor, de carinho e de cuidado. Por isso, aqui tem alguns itens que eu quero que você reflita sobre se você está ou não praticando eles. Sânia, lê pra gente, por favor. Será que estou demonstrando amor por meu cônjuge? E a minha atitude? Até que ponto ela é caracterizada pelo amor? Estou mesmo procurando os interesses de preocupado com os interesses do meu cônjuge? Será que a minha maior preocupação é satisfazer as suas necessidades? Continuando no slide seguinte. Vejo o meu cônjuge como um presente de Deus? Será que me vejo como um agente de Deus na edificação do meu cônjuge? Até que ponto minhas ações refletem o meu amor? Eu quero que você reflita sobre essas perguntas para que você possa entender o quanto que você está com crédito ou com débito na sua relação. Na verdade, eu preciso me conscientizar disso. Eu preciso lançar fora todas as cobranças, todas as exigências, e eu preciso ver em mim o que é que Deus deseja fazer para que eu possa construir uma relação adequada
uma relação prazerosa, cheia de amor e de cuidado com o meu cônjuge. Por isso essa reflexão fica para você, tá? Seguindo, é muito importante entender que o marido, ele é muito desafiado em cuidar e amar a sua esposa. E aí eu quero trazer um ponto super importante. Para que nós tenhamos uma relação sexual saudável, feliz, sustentada e duradoura, o casal precisa aprender a orar juntos. Orar, irmão? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Geralmente, quando casais nos procuram para pedir ajuda, e uma das primeiras perguntas que a gente faz é: vocês oram junto? A resposta sempre é? Não. E isso é um grande termômetro. Quando nós oramos juntos, nós fluímos o amor de Deus um para o outro. E quando nós temos um ambiente de comunhão e oração, isso aumenta o amor de Deus em nós. Creia, Deus, Ele ama um casal que se relaciona de forma plena. E quando você casou com seu cônjuge, você casou com o seu espírito, com sua alma e com seu corpo. Por isso que isso precisa ser pleno em nossa relação. Então o marido é desafiado a amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, parem de reclamar que as suas mulheres não são motivadas para a relação sexual e se deem para amá-la de todo o coração. Por outro lado, é muito importante que haja disposição no coração da mulher para entender a necessidade do seu marido e cuidar dele nesses momentos. Por isso que ambos precisam aprender a viver em parceria, compartilhando as coisas, sendo parceiros em organizar a casa, em criar os filhos, em separar um momento para os dois. Lembrem que, mesmo tendo filhos dentro de casa, a relação marido e mulher precisa ser preservada, com todo cuidado, com todo carinho. Porque um dia os filhos vão embora e o casal fica. E eles precisam aprender a ser eternos namorados. Cuide para que você não viva de forma egocêntrica, para que você não olhe somente para você, mas que no seu coração haja um desejo de cuidar e de satisfazer o outro. E sempre pergunte: até que ponto as minhas ações estão refletindo o meu amor para com o meu cônjuge? Lembre que as pessoas interpretam o amor não pelo que você diz, mas pelo que você faz. E considere sempre se as suas atitudes e as suas palavras estão levando o seu cônjuge a sofrer. Muitas vezes, seguindo aqui com a nossa apresentação, nós precisamos, assim como o capitão de um bom navio, mudar o curso. No momento que nós entendemos que o nosso navio não está indo para o lugar correto, chegou a hora de mudar o curso, olhar para onde nós devemos ir e acertar o nosso leme, para que nós possamos chegar no lugar correto, aonde Deus deseja. Por isso, é muito importante que o casal possa juntos orar. E não tenham vergonha de orar a Deus, para que Ele dê a vocês um ambiente de sexo prazeroso, saudável e abençoado. Ninguém mais do que Deus deseja isso. Por isso, orem por isso juntos, para que Deus crie esse ambiente entre vocês. E depois de orar, conversem. Busquem juntos entender um ao outro, para que vocês possam desenvolver um ambiente de prazer e de alegria. Eu queria só dar um aviso rápido para aqueles que entraram depois. O Instagram derrubou todas as lives e você começou a assistir depois, não tem problema. Esse vídeo vai estar postado para que vocês possam assistir essa mensagem inteira, tá bom? Seguindo, agora nós chegamos no poder do amor. Aleluia! O amor, ele cobre multidão de pecado, o amor afasta o medo, o amor cura, o amor liberta. E quando nós aprendemos a exercitar o amor para com o nosso cônjuge, nós aprendemos a dar um ambiente maravilhoso para que a vida sexual seja saudável e muito bem exercitada. Então lembre que desejar o bem-estar do outro é amor. Desejar o prazer do outro é amor. E como nós já falamos no passado, amor gera amor. E é essa atitude que precisa ser vista em cada um de nós. É essa atitude que Deus espera de você na sua palavra. Ame seu cônjuge, se doe por ele, para que haja um ambiente de amor, cuidado e carinho entre vocês. E não esqueçam, são 3 mensagens com essa de hoje. Não esqueçam de praticar a linguagem do amor. Muitas vezes, por causa dos nossos conceitos religiosos, nós achamos que isso é besteira, que isso não é nada demais. Mas você só vai saber se é ou não, se você praticar. Então hoje nós estamos concluindo essa mensagem
E o nosso desejo é que, ao terminar esse primeiro bloco de 3 mensagens, as linguagens do amor, itens que minam o relacionamento e relacionamento sexual abençoado, você possa ter princípios que possam te ajudar a desenvolver uma excelente relação entre você e seu cônjuge. E amanhã nós daremos sequência falando sobre como desenvolver uma família saudável e abençoada. Vamos concluir agora orando. Queria pedir que Sânia orasse para a gente concluir nossa reunião. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor Jesus, por toda a luz que o Senhor tem nos dado. Amém. Oh, de como o Senhor tem um relacionamento abençoado. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Oh, que possamos praticar. Sim, Senhor. Senhor Jesus, cada coisa que for falada. Sim, Senhor. Tudo que o Senhor tem nos mostrado. Amém. Senhor Jesus, me ensina, Senhor, a ser uma esposa melhor. Sim, Senhor. Para o meu marido. Amém. Oh, no meu casamento. Sim, Senhor. Senhor Jesus, nos ilumina, Senhor. Amém. Oh, queremos ser casais abençoados. Amém. Oh, servindo ao Senhor. Amém. Ao Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Queridos, na primeira mensagem a tarefa foi fazer os questionários e entender qual é a linguagem um do outro. Na segunda mensagem a tarefa foi reler o conteúdo e fazer a lista do que você precisa melhorar e orar diante de Deus. E nessa terceira mensagem a tarefa é marido e mulher orarem juntos sobre o seu relacionamento sexual e conversarem sobre como podem melhorar nessa esfera abençoada que Deus deu a vocês. Eu espero que vocês possam levar essas palavras para suas práticas e que vocês possam ser muito abençoados. Um grande abraço e até amanhã.